Bom dia a todos. Então, hoje começamos o segundo semestre com a disciplina de pós-graduação, a disciplina 5769, tópicos avançados em doenças infecciosas relevantes para a saúde internacional. Sejam bem-vindos, agradecemos a presença de todos. E então, hoje nós teremos uma aula com a professora Sofia Cortes, e eu vou começar só fazendo um pequeno adendo sobre o tratamento das leishmanioses, que foi particularmente a leishmaniose tegumentar americana. Ela foi pioneiramente descoberta e estabelecida pelo médico e cientista brasileiro Gaspar Viana. Ele identificou a eficácia do tártaro emético no tratamento da doença no início do século XX. Portanto, foi uma descoberta fundamental e o seu uso se disseminou rapidamente na Europa e em suas colônias. Então, a palestra da professora Sofia Cortes, Leishmanioses na Europa, panorama atual e realidade epidemiológica em Portugal. A professora Sofia Cortes é pesquisadora assistente na unidade de parasitologia médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, e ela é membro do grupo de doenças transmitidas por vetores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde Global e Medicina Tropical, GHTM. A professora Sofia Cortes, durante seu pós-doc, ela atuou em pesquisas sobre leishmaniose relacionadas a estudos fenotípicos associados à virulência de cepas de leishmania e interações parasito-hospedeiro. Por meio da bolsa Marie Curie, do programa Brain Coffin, desenvolveu projetos na Universidade Wildau, na Alemanha. E seus tópicos atuais de pesquisa e ensino são tripanosomatídeos, com ênfase especial em epidemiologia molecular da leishmaniose, estudos para avaliação e suscetibilidade de compostos naturais e sintéticos para o desenvolvimento de novos quimiotipos e técnicas de edição gênica para compreender o mecanismo de ação. Então, vejam, a professora Sofia Cortes tem um conhecimento profundo sobre as leishmanioses. Então, seja bem-vinda, professora Sofia Cortes. O tempo é todo seu. Muito obrigada. Muito obrigada à Lúcia e à Camila pelo convite que me fizeram para fazer parte desta unidade curricular do mestrado, e pela apresentação que a Lúcia fez da minha pessoa. Muito obrigada. Então, vou começar por partilhar aqui primeiro. Já estão vendo, certo? Certo. Ok. Pronto, então a Lúcia pediu-me para dar uma abordagem sobre as leishmanioses na Europa, e especificamente em Portugal. E então a minha palestra irá incidir então falando primeiro dos fatores de risco que afetam as leishmanioses, depois abordar um pouco as leishmaniose humana e canina na Europa, apresentando alguns estudos recentes. Depois irei-me focar mais na leishmaniose em Portugal, dando um contexto histórico, os dados epidemiológicos, abordando um pouco o que é que nós fazemos as principais terapêuticas e apresentando também uns estudos que nós fizemos sobre a leishmaniose canina em Portugal e finalizando com os desafios. Como a Lúcia bem referiu, eu faço parte aqui do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que tem aqui esta parte da foto, que fica em frente ao Rio Tejo, quase à foz do Rio Tejo, e é um sítio bem agradável, como a Lúcia já experienciou, para se trabalhar.
Portanto, estarão todos os alunos, eventualmente, no futuro, convidados, se quiserem fazer a parte dos seus estudos também aqui, pois recebemos bastantes alunos internacionais. Quero primeiro abordar as doenças transmitidas por vetores, na qual as leishmanioses estão incluídas, e que causam mais de 700 mil mortes anualmente, sendo que o maior número se reporta à malária. Elas podem ser causadas por diferentes micropatógenos, parasitas, bactérias ou vírus, como bem se explicita aqui nesta foto de uma capa de um livro. A distribuição destas doenças transmitidas por vetores é também determinada por um conjunto complexo de fatores demográficos, ambientais e sociais, e com, por exemplo, também as viagens, o comércio global e a urbanização desordenada e a adaptação dos vetores que se vão adaptando e contribuindo também para a transmissão e propagação destas doenças. Claro que as alterações climáticas afetam substancialmente os vetores e, portanto, vários vetores têm-se expandido as suas latitudes e altitudes e a duração da estação duração em que estão mais ativos, não é? E tem-se vindo a verificar que tem vindo a aumentar. E, portanto, espera-se que estas tendências, infelizmente, contribuam para que estas doenças transmitidas por vetores cada vez vão sendo mais emergentes a nível global. Relativamente às leishmanioses, gostaria de referir que existem diferentes fatores de risco que afetam estas doenças. Não vou especificar concretamente as formas clínicas da doença, nem o ciclo de vida, porque eu penso que no vosso mestrado com certeza já abordaram extensivamente esta patologia, portanto vou-me focar já noutros aspectos. E, portanto, diferentes fatores ambientais, geográficos e socioeconómicos influenciam a ocorrência e a expansão das leishmanioses. Por exemplo, as alterações climáticas, como já referi, apresentam e influenciam diretamente a biologia dos vetores. A sobrevivência dos vetores flebotomíneos pode ser mais prolongada se as condições ambientais forem favoráveis, aumentando o risco de exposição humana e animal. Outros fatores, como por exemplo o desmatamento, que com certeza é uma grande realidade que no Brasil se deparam, as alterações do uso dos solos, a urbanização desordenada, contribuem também para a expansão das áreas de risco, quer urbanas, quer periurbanas. Do ponto de vista socioeconómico, condições precárias de habitação e de saneamento básico, o acesso limitado, por exemplo, das populações à informação, são também elementos que ampliam e tornam as populações mais vulneráveis a esta doença. Pessoas também com o sistema imunitário comprometido, também, e idosos e crianças. A movimentação também global de pessoas e animais, intensificada pelo turismo, pelas migrações e os deslocamentos forçados que nós vemos hoje em dia devido aos conflitos, têm contribuído bastante também para a emergência cada vez mais desta doença. Por exemplo, também a circulação de animais domésticos, neste caso os cães, infectados de zonas endémicas para outras zonas, contribuem também para a dispersão geográfica da leishmaniose em áreas, por exemplo, que anteriormente não seriam endémicas.
Vamos começar, então, por abordar o panorama das leishmanioses na Europa e em algumas regiões vizinhas. Diferentes estudos têm reportado casos de leishmanioses, quer em humanos, quer em animais, em diversos países europeus. E dois estudos recentes que foram feitos em colaboração com o ECDC vieram compilar este conhecimento e mostram que em 17 países da Europa são endémicos para as leishmanioses, com casos autóctones e outros importados, mas maioritariamente autóctones. Portanto, este estudo foi feito de 2009 a 2020, foi a compilação de informação de diversos países na Europa e regiões vizinhas, e em que se observaram que 17 países são endémicos, com este número de casos reportados, 5.813 de leishmaniose visceral, sendo que maioritariamente 94% são autóctones, e 2.544 casos de leishmaniose cutânea, em que maioritariamente, aliás, metade são casos importados. A leishmania infanto é o principal agente responsável pela leishmaniose humana e canina nesta região. Os países do sul da Europa, que já historicamente são conhecidos por serem regiões endémicas, têm endemicidades moderadas ou mesmo elevadas, nomeadamente estes países, e já conhecidos, a França, Grécia, Itália, Portugal e Espanha, que já são países do sul da Europa com endémicos para a leishmaniose já de há muitas décadas. Mas foi também observada uma endemicidade moderada na Albânia, Bulgária, Croácia, Chipre, Malta, Macedónia. Com endemicidades baixas, encontrou-se a Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Roménia e a Sérvia. Com casos esporádicos, nomeadamente a Áustria, a Bélgica e a Alemanha, têm ou casos esporádicos ou também a presença de vetores competentes para as diferentes espécies que circulam no velho mundo. Nestes países registou-se um aumento da incidência da leishmaniose visceral, Arménia, Azerbaijão, França e Grécia, neste período. E relativamente à leishmaniose cutânea, o maior aumento foi observado em Espanha, França e Egito. Entre 2009 e 2020, verificou-se um decréscimo da incidência da leishmaniose humana nos países do sul da Europa, nomeadamente Portugal e Itália, que se pode ver aqui, embora os números da Itália da incidência sejam bem mais superiores do que Portugal, mas verificou-se algum decréscimo. Relativamente à Espanha, houve uma flutuação dos casos, com uma disseminação também observada para altitudes mais elevadas do país. Na região mediterrânica, o vetor mais frequente e principal é o Flebótomos perniciosos. Ainda relativamente à Europa, queria mostrar-vos que há um consórcio, que é o Leishman, que é um consórcio europeu que existe desde 2012 para a harmonização do diagnóstico molecular, tratamento das leishmanioses, e é composto por 20 instituições de 11 países. O Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, o de Swiss TPH na Basileia e outros, e nomeadamente também o Instituto.
Pretende-se dar perspectivas sobre a leishmaniose autóctone e importada nestes países, endémicos e não endémicos, que fazem parte deste consórcio na Europa, e fazer também uma monitorização da epidemiologia das leishmanioses. E assim também melhorar a standardização da tipagem de leishmania, para compreendermos melhor o que é que se encontra nestas regiões. Nós fizemos em 2014 um estudo que foi publicado em 2016, que é este, em que fizemos os laboratórios envolvidos neste consórcio, fizeram uma análise com amostras cegas com as suas metodologias de tipagem para vermos, em termos de metodologias, o que é que seria mais adequado implementar ou tentar implementar para a identificação e tipagem da leishmania. E verificou-se então que o marcador de HSP70 e de choque protein de 70 kilodaltons, proteína de choque térmico, seria o mais robusto e que poderia ser aplicado a nível global para a diferenciação de todas as espécies de leishmania e que se deveria privilegiar a sequenciação. Depois, em 2020, efetuou-se um novo estudo, um estudo retrospectivo de casos de leishmaniose de 2014 a 2019, diagnosticados nestes centros. E o objetivo foi fornecer uma perspectiva ampla sobre os casos autóctones e importados nestes países endémicos e não endémicos. Isto foi feito com a amostragem foi composta por 1.142 pacientes. Verificámos que a maior parte dos casos eram de leishmaniose cutânea, 76%, e maioritariamente em homens. Também vem de acordo, está concordando com outros estudos que mostram também que os homens são mais, a ocorrência da leishmaniose é mais prevalente em homens, com uma idade média de 37 anos. Relativamente à leishmaniose cutânea, grande parte dos casos eram importados. E desses casos, 77% eram de turistas que vinham de regiões endémicas de espécies cutâneas e que acabaram por sofrer de leishmaniose cutânea. Diferentes metodologias foram utilizadas e o que se verificou, e que vem ao encontro daquele estudo que nós fizemos anteriormente, o marcador mais utilizado foi o HSP70, como podem ver aqui neste gráfico. Neste mapa mostra-se então a distribuição das espécies ou complexos que foram encontrados neste estudo. Leishmania do complexo Eldonovanni, na qual se inclui Leishmania infante, foi o parasita mais frequentemente tipado, como podem ver aqui também neste gráfico aqui da direita. Este estudo vem demonstrar a importância de reunir dados de vários centros para monitorizar a doença que está em constante mudança, quer de casos autóctones como de casos importados, que, portanto, requer uma monitorização constante. Relativamente à leishmaniose canina, o cão continua a ser o principal reservatório doméstico da leishmaniose visceral zoonótica e sabemos que a leishmaniose canina é endémica em 50 países, cerca de 50 países, distribuídos por duas grandes regiões, a região da América do Sul e a região mediterrânica. Na região mediterrânica, como podemos ver aqui no mapa,
Os países mais afetados são, essencialmente, os países do sul da Europa, com taxas de prevalência da infecção entre 5% e 30%, e algumas até atingirem 60% em determinadas regiões. Em 2000, entre 2005 e 2020, houve um estudo em que 8 países, portanto, fez-se uma compilação dos dados e 8 países notificaram casos, no total de 4.203 casos de leishmaniose animal à Organização Mundial de Saúde Animal. Sendo que, maioritariamente, claro, reportados em cães. A leishmaniose em Espanha também tem revelado uma incidência cada vez mais aumentada em algumas regiões endémicas, e tem-se encontrado também casos em regiões mais a norte que não eram endémicas no país, onde ainda não se tinham encontrado casos. Também, pensando mais a nível europeu, a leishmaniose também se tem expandido para novos locais no norte da Europa. Isto devido também aos cães infectados nas áreas endémicas, que são enviados, que, por exemplo, devido a associações que tratam de adoções, muitas vezes enviam destes países do sul da Europa para o norte da Europa. Embora já hajam regras apertadas de controlo dos animais, mas o que é certo é que, eventualmente, animais assintomáticos possam passar, falhar no crivo e depois vir a desenvolver doença, e como a norte da Europa já se sabe que há vetores competentes, poderá ser então um risco acrescido. Também muitos cães infectados, já há estudos que abordam isso, que viajam com os seus donos em turismo, não é? Para determinados destinos, e que, por exemplo, os cães do sul da Europa para o norte, mas já se tem observado com alguma frequência cães que vêm de pessoas mais do norte da Europa para as zonas do sul da Europa, Portugal, Espanha, Grécia, e aí acabam por ficar infectados. Veja-se neste exemplo, em Espanha, um estudo que foi feito, um inquérito epidemiológico serológico transversal de 2011 a 2016, utilizando imunofluorescência indireta, em que se estudaram 1.700 cães de 25 províncias de Espanha. E observou-se uma seroprevalência de 10%, que variou de 1,6% a 30%, maioritariamente no sul de Espanha, embora haja aqui alguns pontos que também tinham seroprevalências elevadas. Noutro estudo em Itália, realizado em 2019, em que foi pedido às clínicas para reportarem os casos de leishmaniose canina, mostrou que o maior número de casos se encontrava no sul da Europa, no sul da Itália. Portanto, a leishmaniose canina continua a ser uma preocupação veterinária e, consequentemente, também de saúde pública. Relativamente ao vetor, num estudo de 2016, mas que está perfeitamente atual à situação dos dias de hoje, sobre a dinâmica sazonal dos flebótomos na região mediterrânica, envolveu uns 8 países, entre os quais Portugal, e foi efetuado uma colheita em determinadas zonas ao longo de 3 anos, sempre nos mesmos spots, entre 2011 e 2013, para ver o padrão de presença, de sazonalidade dos flebotomínios, de diferentes espécies de flebótomos
nos vários países deste estudo. Observou-se que, de ano para ano, variações na densidade vetorial, que conseguimos ver aqui neste gráfico, com uma tendência para um aumento, em que o período de atividade vetorial dos flebótomos vai de abril até novembro, com picos em julho e setembro. Relativamente ao período de atividade diurno, ao longo do dia, vai do anoitecer ao amanhecer. E observou-se que a maior densidade de flebótomos, fêmeas, estava entre as 23 da noite e as 2 da manhã, as 2 horas da manhã. Daí a importância de proteger os animais, especialmente aqueles que permanecem sempre no exterior das habitações, especialmente em zonas bastante endémicas. As condições, portanto, favoráveis para a transmissão da leishmania estão dependentes das condições ecológicas e climáticas, e estas vão determinar a distribuição do vetor. Relativamente a Portugal, a espécie prevalente é a Leishmania infanto, em 97% das estirpes isoladas em Portugal. Encontram-se descritos 5 zimodems de Leishmania infanto, mas através de metodologias moleculares mais fortes, mais robustas, como por exemplo a tipagem de microsatélites, multilocos com microsatélites, observou-se que há uma elevada diversidade genética da população de Leishmania que circula em Portugal. Também se encontraram híbridos entre duas espécies bem distintas, de Leishmania infanto e Leishmania major. Observou-se em amostras isoladas de humanos e felinos. Os vários estudos entomológicos mais recentes que têm sido realizados, embora limitados e condicionados a determinadas regiões do país, mostram também a tal distribuição sazonal e esta também muito dinâmica, em média variando de abril a outubro, e vai sendo influenciada, mais uma vez, pelas condições climáticas, nomeadamente de temperatura. As espécies mais prevalentes encontradas em Portugal, nós encontramos estas todas, sendo as mais prevalentes flebótomos perniciosos e flebótomos ariáceos. Existe um programa de vigilância entomológica em Portugal que se chama REVIVE, pertence ao Instituto de Saúde Pública Estatal, que é o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, e este programa é um grande instrumento para se conhecer a ecologia e distribuição de diferentes espécies vetoras, de diferentes agentes patogénicos, e nomeadamente também dos flebótomos, e que se encontram, por exemplo, podemos ver aqui neste mapa, os dados coletados em 2023 e que foram reportados em 2024. Isto mostra também que ainda há aqui muitas regiões que precisam de ser prospectadas, mas isto já nos vai dando uma indicação que depois tem que ser coordenada e compilada com os dados humanos e os dados também das prevalências caninas. Em termos de um contexto histórico, de referir que o primeiro caso de leishmaniose visceral foi descrito em 1910 e desde
1950, a leishmaniose visceral é de declaração obrigatória e é feita pelo Clínica numa plataforma que é o SINAV. Mais recentemente, desde 2022, de 2023, começou também a ser pedido aos laboratórios a notificação dos casos diagnosticados. Isto porquê? Porque se tem observado ao longo dos tempos que existe uma subnotificação. A leishmaniose cutânea não é de notificação obrigatória. Este gráfico mostra a evolução do número de notificações desta data, com um decréscimo progressivo, depois na década de 70, e depois passando, porque é que houve este decréscimo? Foram implementadas as campanhas antimaláricas para a eliminação dos mosquitos e então, consequentemente, a população de flebotomínica também reduziu-se substancialmente e, com isso, reduziram-se os números de casos. Perdão. Entre 1980 e o início da década de 90, observou-se algum aumento do número de casos. Isto também devido ao número de casos identificados em pacientes co-infectados com o vírus VIH. Relativamente à distribuição geográfica, os estudos realizados no Instituto e noutros centros identificaram, mas maioritariamente o Instituto teve um grande papel na avaliação epidemiológica desde a década de 70, da leishmaniose, e identificaram-se 3 focos endémicos, o norte, o centro e o sul. No entanto, hoje em dia, a distribuição já é muito diluída e há casos de leishmaniose em todo Portugal. Leishmaniose humana e também canina, que também tinha estes 3 focos essencialmente descritos, mas hoje em dia encontram-se casos em todo o continente. Desculpa interromper, mas só para mim parou Sim, a sim. tela. Vocês estão Sim, enxergando a tela dela? não estou a ouvir, posso falar um pouco mais alto? Camila, Oi. eu vejo a tela dela, ela está mudando a tela, sim. Desculpa, então eu vou sair e entrar de novo. O meu parou, estou vendo só vocês. Desculpa mesmo. Tá, tá. Pode Posso? continuar, pode sim, Sofia. Ok. Então, este gráfico mostra a variação da incidência dos casos notificados à Direção-Geral de Saúde e aqueles diagnosticados por nós, pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical. E parece haver uma tendência decrescente, com uma incidência no período de 2010 a 2018 de 0,09 casos por 100 mil habitantes. E, na realidade, em termos de notificações, é isto que se observa. Mas se nos focarmos num estudo que foi feito, que foi apresentado recentemente, foi publicado recentemente e que reporta ao período de 2010-2020, onde foram identificados 221 casos de leishmaniose visceral em hospitais portugueses, de norte a sul, com uma incidência de 0,18 neste período, correspondendo ao dobro do oficial, praticamente no mesmo período. Portanto, mais uma vez aqui constatamos a baixa notificação. No mapa vemos que as regiões do interior e do sul são as mais afetadas. A idade média dos pacientes foi de 41 anos, maioritariamente, mais uma vez, em homens, que vêm ao encontro do perfil do resto da Europa.
Os pacientes eram também maioritariamente imunodeprimidos. Outro estudo do mesmo autor, mas isto aqui eu posso mostrar aqui, que foi feito em dadores de sangue, em que se analisaram 3.763 amostras, observaram-se que, por a técnica serológica de ELISA, 201 eram positivas. Isto demonstra uma infecção assintomática de cerca de 4,8%, com uma seroprevalência de 4,8%, e há variações das seroprevalências ao longo de Portugal, sendo mais elevadas na região centro. Foi observado maioritariamente em homens com mais de 25 anos, e depois fez-se um estudo um estudo de CAP, de conhecimentos, atitudes e práticas, e verificou-se que o maior conhecimento estava associado a pessoas entre os 25 e os 40 anos, do sexo feminino, pessoas que possuíam cães e que tinham um nível de educação mais elevado. Este estudo e o estudo anterior vêm então reforçar a necessidade de notificação mais consistente, quer em casos humanos, quer também depois em casos caninos, né? Para fornecer um quadro mais completo e também compilar com os dados dos estudos ao nível do vetor e, portanto, seguir uma abordagem One Health. Relativamente à leishmaniose cutânea e mucocutânea, também neste mesmo período de 2010 a 2020, foram identificados 36 casos autóctonos de leishmaniose cutânea e 7 de leishmaniose mucosa. Embora o envolvimento mucoso esteja mais frequentemente associado à leishmania viária, não é? Às espécies do complexo viária, a leishmaniose mucosa tem sido cada vez mais reconhecida no Velho Mundo e no contexto da infecção por leishmania infanto, especialmente em situações de imunossupressão. Observou-se um tempo médio, cerca de 16 semanas, entre os primeiros sinais e sintomas dos pacientes até se iniciar o tratamento. Isto também porque o diagnóstico diferencial poderá não ser muito rápido e, portanto, atrasa o tratamento da leishmaniose cutânea. Portanto, ainda há algum trabalho a fazer com a sensibilização até da própria classe clínica para estas formas que não são tão frequentes e que não são leishmaniose visceral, que isso todos os clínicos estão bastante alertados. Neste mapa verificou-se que há uma incidência maior em regiões do interior centro. Até há uma década atrás, considerava-se que a leishmaniose cutânea em Portugal era uma doença rara, mas o que é certo é que tem-se encontrado até mais recentemente casos e que demonstram que se calhar ela até é mais comum do que inicialmente pensado. Estas fotos são alguns exemplos de alguns casos de leishmaniose cutânea em que nós colaboramos, foram diagnosticados no Instituto. As fotos da direita é uma leishmaniose mucosa, antes e após o tratamento com antimoniato meglumina. No imunocomprometido também são observadas lesões atípicas
e em alguns casos até um pouco agressivas. E neste grupo observam-se bastantes recidivas com resistência às terapêuticas e também acaba por haver um envolvimento visceral, acaba por ser uma leishmaniose viscerocutânea. Relativamente às opções terapêuticas em Portugal, para a leishmaniose visceral, a anfotericina B liposómica é o fármaco de eleição, com uma duração média de tratamento de 21 dias, frequentemente com efeitos secundários. Quando há recaídas, utiliza-se uma terapia combinada com miltefosina. O tratamento dos casos de leishmaniose cutânea é bastante diverso, mais frequentemente com terapia sistémica, com a anfotericina B liposómica. Noutros casos, faz apenas tratamento tópico. Devido às limitações, efeitos secundários e aumento de resistência, é importante então continuar a pesquisa de novas moléculas e também mais seguras. Neste sentido, e como a professora Lúcia já tinha referido logo no início, faz parte de uma das minhas linhas de investigação atuais, estudos de pesquisa de novos compostos, novas moléculas, que possam eventualmente no futuro vir a ter um efeito para a prevenção, para o controle das leishmanioses. Relativamente à leishmaniose canina, tal como a leishmaniose humana, a leishmaniose canina é uma doença endémica em todo o país e segue o mesmo padrão epidemiológico. Ela é só notificada em casos suspeitos identificados por veterinários municipais durante as campanhas do controle da raiva. A partir de 2000 foi registado um aumento do número de casos de infecção da doença canina, na maioria dos países do sul da Europa e em Portugal também. Então, foi nessa altura criado um observatório por um grupo de investigadores e veterinários, no qual o Instituto estava envolvido e estava à frente até, e que foi designado o Observatório Nacional das Leishmanioses, o ONLEISH, que visava implementar a vigilância epidemiológica desta zoonose. Pretendia-se criar um registro do número de casos de leishmaniose canina e também planear estudos de prevalência para avaliar a prevalência em Portugal. E então, nessa altura, foi realizado o primeiro estudo, o primeiro inquérito epidemiológico nacional, englobando cerca de 4.000 cães em todos os distritos de Portugal continental. Observou-se uma seroprevalência de 6,3%, sendo os distritos mais prevalentes estes do interior, com prevalências a atingirem os 18%. Mais recentemente, e porque havia uma percepção pelos veterinários e por algumas empresas de medicina veterinária, a percepção de que os casos de leishmaniose canina estão a aumentar. E então a MSD Animal Health e a LETI propuseram ao nosso grupo um estudo para novamente avaliarmos a seroprevalência da leishmaniose canina em Portugal. E então, em 2021, realizou-se este segundo inquérito seroepidemiológico nacional, com exatamente as mesmas metodologias para se poder comparar. E analisaram-se 1.860
amostras. Portanto, este estudo pretendia avaliar a presença de anticorpos anti-leishmania, não é? E ver o que é que se passava ao fim de mais de uma década, identificar os fatores de risco e fomentar a vigilância e prevenção da infecção nos animais. Portanto, houve 98 clínicas que aderiram. Tivemos um número de amostras, como já referi, de 1860, em que obtivemos amostras de sangue, assim em papéis de filtro, que depois podiam ser preservadas à temperatura ambiente, e fizemos a técnica de aglutinação direta. Depois, e tínhamos um questionário que depois era preenchido pelos veterinários e os tutores dos cães, e que nos permitiram depois fazer a combinação dos resultados laboratoriais e dos dados dos questionários, uma análise estatística. Aqui é só para terem uma ideia do timeline das fases do estudo. Este estudo iniciou-se, aliás, estava previsto para ser feito em 2020, foi quando caiu a epidemia do Covid, depois adiámos para 2021. E que decorreu em várias fases, que envolveu um primeiro contacto com as clínicas para a inscrição, depois enviou-se os kits de recolha das amostras para as clínicas, depois houve o período de colheita, depois era para ser uma semana, mas acabou por se prolongar por mais tempo, porque estávamos com dificuldade em obter amostras. Fizemos de janeiro a março, fora da época flebotomínica, para não haver resultados cruzados. Claro que como isto acabou por coincidir com o período de confinamento, tivemos muito menos amostras do que aquilo que nós pensaríamos e queríamos comparar esperávamos ter um número de amostras semelhante ao primeiro estudo, mas não foi possível, mas no entanto foi um número suficiente para ter significância estatística. Depois de todas as amostras terem sido recebidas, efetuámos as análises laboratoriais, sorológicas e o posterior envio dos resultados para as clínicas das amostras que foram positivas, para que os clínicos pudessem seguir com os tutores dos animais. Agora não está a andar. Ok. Portanto, destas 1860 amostras, tivemos 217 amostras positivas, obteve-se uma seroprevalência total de 12,5%, portanto o dobro em relação ao inquérito de 2019, com os distritos do interior novamente a mostrarem seroprevalências mais elevadas. Aqui ainda indo para Porto Alegre, portanto Castelo Branco, Porto Alegre e Guarda. Também no Algarve se encontrou uma seroprevalência relativamente elevada. Observamos que as taxas de positividade eram mais elevadas em cães mais velhos. Quanto à raça e tamanho do pelo dos animais, não observamos diferenças. 37% dos animais positivos apresentavam sinais clínicos e, claro, tendencialmente, aqueles que estavam predominantemente ao ar livre estavam mais expostos e, portanto, observou-se uma maior positividade. Este estudo mostrou que então que o risco aumenta com a idade dos animais. Animais que vivem em regiões do interior e maioritariamente fora de casa são outros dos fatores de risco.
Vários fatores explicam estes resultados, como as temperaturas médias anuais nestas regiões também propiciam, lá está, o desenvolvimento do vetor. Os animais também do interior vivem mais em zonas rurais e periurbanas e, portanto, são deixados durante a noite ao ar livre. Mas também há mais zonas com quintas que favorecem locais de criações de flebótomos, com umidade e acumulação de matéria orgânica, por exemplo, nos currais, nos galinheiros, nas coelheiras, onde os cães também circulam. A não utilização de repelentes é outro dos fatores de risco que foi encontrado neste estudo. Curiosamente, encontramos alguns mais casos positivos do que aquilo seria de esperar em cães que eventualmente usariam repelentes, produtos spot-ons ou coleiras com efeito direto sobre o flebótomo, com permetrina, deltametrina ou flumetrina. Aquilo que nós supusemos é que, provavelmente, nesses casos, a utilização por exemplo, das coleiras, poderiam não estar a ser utilizadas da forma mais adequada, ou ultrapassava o tempo preconizado pela marca para a utilização, o tempo de utilização, ou eram lavadas, ou eram coleiras que estavam laças e, portanto, o efeito não seria o total, não é? Para a repelência do vetor e, portanto, são hipóteses que nós levantamos para estes casos em que também cães que usavam repelentes eficazes contra o flebótomo tiveram positividade. Mas deve-se privilegiar então a prevenção combinada de repelentes e vacina. Atualmente temos uma única vacina a ser comercializada na Europa, a Letifend, e, portanto, deve-se preconizar a utilização de repelentes, vacina ou imunomoduladores e, claro, vigiar constantemente os animais, ou regularmente os animais. Relativamente ao tratamento, como a infecção nos cães é crónica, o tratamento também pode ser um bocado desafiante. Em Portugal, os clínicos tanto utilizam antimuniais como miltefosina, o alopurinol, que é um quimiostático e que tem uma administração prolongada, e os protocolos são muito variados. E frequentemente estes fármacos vão causar efeitos secundários e tóxicos, por exemplo, para os rins dos animais. Mas relativamente a este aspecto, esta associação, a Lei Chevette, tem sido bastante importante para a comunidade veterinária, e ela é composta por médicos, veterinários e investigadores da bacia do Mediterrâneo, África, Norte da África, e que visa promover o conhecimento da leishmaniose canina e felina e dar recomendações sobre o diagnóstico e terapeuta. Portanto, é uma fonte muito importante, que vocês, se quiserem, podem também consultar no site, para os veterinários. O controle das leishmanioses, tanto humana como canina, em Portugal e na Europa, continua a apresentar desafios grandes e por isso devem-se fazer abordagens integradas. Um dos problemas é a subnotificação, pois tem que se gerar
um fluxo mais sistémico e atualizado de informação, que integre os dados, quer da saúde humana, quer animal, melhorar os sistemas de vigilância entomológica, diversos parâmetros são essenciais para que haja um sistema de alerta precoce. As alterações climáticas são também um aspecto que vai afetar definitivamente as leishmanioses, mas não só as leishmanioses, todas as outras doenças que são transmitidas por vetores. E a globalização e a mobilidade também estão a facilitar a disseminação dos parasitas e dos vetores para novas regiões. E, portanto, os conhecimentos limitados sobre as zoonoses, temos que tentar sensibilizar mais as populações, nas escolas, para estas temáticas. Por isso, deve-se fazer uma abordagem de uma só saúde, que integre a colaboração multidisciplinar entre diferentes especialistas da saúde humana, veterinária e ambiental, e também decisores políticos. A vigilância na Europa, presentemente existem diferentes projetos, redes, consórcios, que pretendem contribuir para estas diferentes vertentes de vigilância e controle das leishmanioses, e esperemos que nos próximos anos estes esforços venham a dar frutos, não só em Portugal, mas também na Europa e no resto do mundo, pois, de acordo com o roadmap para as doenças tropicais negligenciadas e os objetivos do desenvolvimento sustentável, pretendem a eliminação destas doenças. E só de vos referir este projeto da União Europeia, que vocês podem consultar aqui, é um dos projetos que agora recente, que está em curso e que tem até o IHMT está a liderar, a minha colega Carla Maia, que envolve 29 parceiros de diferentes países da Europa e que pretende precisamente avaliar o efeito das alterações climáticas nas doenças transmitidas por flebotomínios, não só a leishmaniose, mas também as fleboviroses. E pronto, e como recomendações finais, deve-se apostar na sensibilização das populações, adotar medidas preventivas, neste caso, no nosso principal amigo, que é o cão, e no seu ambiente envolvente, melhorar os sistemas de vigilância epidemiológica das zoonoses, através da abordagem que já referi, One Health, e ir tentando contribuir para a mitigação das alterações climáticas através da redução da pegada ecológica. E isto aqui, todos nós podemos contribuir um pouquinho em cada dia. E muito obrigada pela vossa atenção. Estou disponível se quiserem colocar questões.